A aula de hoje, a proposta da aula de hoje é que nós possamos aprender um pouco sobre o adoecimento. E o que é o adoecimento? Na verdade, o adoecimento é quando a gente não dá conta de alguma coisa que acontece na nossa vida, no nosso emocional, e aí a gente leva para o cérebro. Então vamos entender a etimologia da palavra psicossomática. A gente pode separar a palavra psicossomática em duas. Psique, aquele símbolo alfa, alma, mente, ou soma, mais soma, que é o corpo e a parte física. Alexandre, a qualquer momento você pode me interromper, tá, Alexandre? Para contribuir na aula. A qualquer momento, tá bom? Então, Eu não consigo ver o WhatsApp, Alexandre. Você quer falar alguma coisa? Pode falar, que você mandou ali meu celular. A aula de hoje é... Pergunta aí. Pode perguntar. Resiliência é depois, a sua parte é depois. Eu tenho que explicar um pouquinho, que apareceu já aqui. Então eu vou explicar um pouquinho como que a gente vai chegar à resiliência, mas antes disso eu vou explicar como que a gente adoece. Então o adoecimento ele se dá pela essa junção da psique, que é a nossa alma, que é a nossa emoção, é o nosso jeitão, é onde nós levamos todas as nossas questões e vai para o corpo, ela escorre para o corpo. Porque nenhum sintoma fica só no aparelho psíquico, fica só no cérebro. Ele escorre para o corpo. E como que ele escorre para o corpo? Através do sangue. As nossas questões, porque não tem como escorrer do cérebro aqui para o corpo. Então ela vai passear no corpo pelas nossas emoções e aí ela passeia pelo cortisol. Tanto que hoje a gente já sabe que a gente tem um infarto do coração partido. Agora tenta fixar algo que é muito interessante. Nós só temos dois tipos de emoções que fazem a gente ou ter saúde, potencializar a saúde, ou a outra que faz a gente potencializar doenças. E quais são essas duas emoções que fazem a gente ou potencializar a saúde ou potencializar doenças? As positivas são alegria, felicidade e amor. Todas as pessoas que nesse momento da pandemia, eu quis fazer essa aula nesse momento, porque muitas pessoas estão adoecendo muito mais rápido pela doença chamada Covid do que deveria, porque elas ficam com a imunidade baixa. E como que fica com a imunidade baixa? Porque elas potencializam as emoções negativas, que são ansiedade, raiva e tristeza. Potencializando essas emoções, elas escorrem do cérebro através das nossas crenças, através dos nossos valores e através dos nossos princípios de vida. E aí a positiva, a gente não vai falar porque saúde é o que é bom. Então a gente não precisa ensinar como ter saúde. Daqui a pouco, quando o Alexandre for dar a aula dele, doutor Alexandre for dar, ele vai explicar como você deixar de ter as emoções negativas através do uso da resiliência para você desenvolver essa saúde. Então, a gente tem que deixar de ter raiva, a gente tem que deixar de ter a tristeza e a gente tem que deixar de ter a ansiedade, porque o medo de alguma forma é normal. Então o medo patológico, a tristeza que às vezes se torna patológica, se torna depressão, e a raiva. E a gente tem que quebrar alguns paradigmas no dia de hoje. Um dos paradigmas que a gente tem que quebrar é acreditar que é bom extravasar raiva, que é bom ter um grau de ansiedade muito grande, que é bom viver no estado de tristeza ou de melancolia. Nada disso é bom. Então eu gostaria de explicar a vocês algo que é muito interessante, da onde vêm essas doenças. Existe uma tabela que foi criada por duas pessoas, o Holmes e o Hare. Tanto que ela chama a tabela Holmes-Hare de estresse. E nessa tabela, que se vocês quiserem, pode pesquisar na internet depois, e vocês também que estão assistindo aqui a aula online hoje do dia 29 de junho, essa tabela ela faz com que você, em 1 ano e meio de eventos que você vive na sua vida e você não dá conta, você vai adoecer no futuro. E imagina, se você atinge 150 pontos nessa tabela, você adoece, porque ela cria cada
fator da nossa vida, ele tem um nível de estressores. Então, se você atinge 150 pontos nessa tabela, prova que você daqui a 1 ano e meio você vai adoecer. E se você atinge 300, fatalmente você pode ter uma doença muito séria. E aí eu fiz esse resumo da tabela. Por exemplo, a morte de uma pessoa, seja o marido, ou seja o irmão, ou seja um pai, ou seja uma pessoa próxima, você atinge 100 pontos na tabela. 100 pontos. Perder o filho, ele entra na morte do 100 mais o filho, que é 83. Então, a morte de um filho, que Deus me livre, é algo que eu não gosto nem de falar, já atinge 183 pontos. E o divórcio, 73. Ser preso, 63. Casamento gera estresse, atinge 63, 50 pontos. Quando você é mandado embora do emprego, 50. Doença, 47. Dificuldades sexuais, 45. Novo emprego, olha também novo emprego, 39. Alteração financeira, 38. E aí vai dívidas, início e término de estudo, dificuldades com a chefia, alterações nos hábitos de dormir, transgressões, por exemplo, você sofreu uma multa de trânsito, 11. Rapidamente a gente atinge 150. Tirando as duas que são gravíssimas. Mas rapidamente, você pode casar, perder o emprego, uma doença, você já está com 120. Então, para vocês perceberem como esse adoecimento é algo que a gente tem que o tempo todo estar preocupado, porque nós temos que potencializar a nossa saúde. E potencializa a saúde desenvolvendo alegria, felicidade e amor. E tendo um estado de ânimo que vai fazer você potencializar isso. E esse é o Sigmund Freud. Ele é o pai da psicanálise. Foi ele que pela primeira vez falou o que eram doenças psicossomáticas, mas não foi ele que ele divulgou esse termo, porque esse termo é um termo que foi usado nos anos 50, tanto que a gente tem o nome da medicina psicossomática. Não é ele que deu esse nome, mas ele, quando fala dos tipos de neurose, ele falou que nós, quando a gente não dá conta de alguma coisa, nós somos neuróticos. Ou você escolhe, gente, você pode ser neurótico, você pode ter psicose, um transtorno mental, ou você pode ter uma parafilia, pode ter desvio na questão da sexualidade, que envolve todas as questões da sexualidade. Então vamos escolher que fazer de conta que todos nós somos neuróticos. Aí no neurótico, Freud adorava 3, né? 3 para subdividir, lá do aparelho psíquico. Aí de novo, ele vai falar mais 3. Vamos lá os 3 que adorava Freud? Teoria topográfica, teoria topográfica, consciente, pré-consciente e inconsciente. Teoria estrutural, id, ego, superego. Freud gostava de dividir em 3. As neuroses, ele dividiu em 3. Aí ele dividiu naquela que você adoece, que na época dele, ele deu o nome de neurose histérica, porque ele acreditava que vinha do histeron, que só mulheres tinham, mas a histeria de conversão. Quando você converge do seu aparelho psíquico, você converge das suas emoções, você converge do seu sentimento, você converge do seu jeito de sentir as coisas para o seu corpo. E aí ele deu o nome de neurose histérica. Hoje a gente já não dá mais esse nome, a gente usa histeria de conversão. E nem esse nome também. Hoje a gente usa mais psicossomática. É o adoecimento que nasce primeiro no emocional. Aí você já deve estar falando, como que pode? Como? Não nasceu no emocional, nasceu com a glândula que ficou lesionada, nasceu num tumor que apareceu, nasceu num câncer que apareceu. Eu tenho uma paciente minha, muito querida, ela é de uma turma de aspirante psicanálise. A irmã dela, com 33 anos, desenvolveu um câncer que começou em um órgão, depois deu metástase no pulmão e depois foi para o cérebro. E ela morre semana passada com um câncer generalizado no corpo, quando nós estamos em 2020 e ninguém deveria mais morrer de câncer, porque afinal de contas a medicina está muito moderna. E por que a gente ainda continua morrendo de doenças? A medicina chegou a um ponto tal que os médicos falam que a gente tinha que morrer com 90 anos dormindo, deitar e dormir, sem nenhuma patologia no corpo. E por que a gente não alcança esse momento da vida? Porque a gente tem a nossa teoria
topográfica e estrutural, porque não cabe aqui explicar isso, porque aqui não é aula de psicanálise, mas a gente aprende desde cedo, por exemplo, que a gente não pode expressar nossas emoções, porque expressar as emoções é algo negativo, principalmente para vocês que são meninos. A mãe, quando você é pequenininho, fala: menino não chora. Aí menino aprende a não falar de sentimento. Ah, então quer dizer que o menino não chora, ele vai ter mais doença que a mulher. Não, porque às vezes a gente, menina, a gente fala, mas a gente não fala daquilo que tá doendo. Ah, mas então tem que falar o que tá doendo na fila do banco? Não, na fila do banco você não tá falando. Quer falar, Alexandre? Fala, pode falar. Abre o microfone de preferência. Não tá ouvindo, tá o microfone fechado. Porque eu tô aqui também fazendo um livezinho, vou botar aqui pra você. Pronto, ó. Tá me ouvindo agora? Todo mundo. Ouviu? Ouviu. Bom, então vamos lá, Cássia. Não querendo interromper, né, a nossa grande mestra, a galera tá tudo aí ansiosa pra ouvir a doutora Cássia, né? E de repente, pá, eu interrompo aqui Mas no você meio. é o que é o mestre. Então, ó, vamos colocar só um minutinho, né? Assim, vou interromper um pouquinho, ter a audácia de interromper a mestra. Então, quando vocês falam aí na questão da psicossomática, aquilo que a gente conversa bastante é que isso até vem de encontro com a nossa tese de doutorado. Iago, peraí só um minutinho. Iago, vê quem tá com o microfone aberto, fecha agora. Fala, Alexandre. Bom, até quando a gente fala nessa questão de psicossomática, vem de encontro aquilo que a gente está tecendo aí na nossa tese de doutorado. Então, essa questão de adoecimento, quando a gente entra nesse padrão cultural psicossomática, essa questão de reprimir as emoções, isso é uma questão muito séria. Exatamente, Alexandre. E quando a gente fala em questão de sexo, quando a gente fala em questão de homem e mulher, então, a gente vem de uma cultura que é mais permissivo a menina, a mulher, ela ser mais sentimental, de expressar a emoção pelo choro, ela de desabafar. Agora a gente já vem de uma cultura que isso foi mais violento pro gênero, pro sexo masculino. Porque até então a gente vem de uma concepção que a mulher ela sofreu muito, que ela passou por vários abusos aí da sociedade, dessa cultura machista masculina, que ela sofreu, não pôde se realizar. Só que, por outro lado, essa mesma cultura, ela foi muito cruel em relação aos homens. Agora imagina, se a gente coloca que a natureza humana implica em sentir, homem e mulher sente, homem e mulher fica triste, homem e mulher se decepciona, homem e mulher tem angústia. Só que a mulher foi dada o direito de expressar, de cair numa cama, de chorar, de desabafar com as amigas. Ao homem não. Então, se ele fosse pego fazendo isso, e se expressando dessa forma, ele ia ser considerado como frouxo. Gay, iam dizer que ele é gay. Enfim, e vários termos, né? Aí vinculados. Então ele se reprimia, porque até então ele tinha que ter a obrigação de se adequar ao contexto. Tanto que hoje, dentro da tese do doutorado, o que eu trabalho? A questão do câncer masculino. Eu trabalho muito com, o meu corte da pesquisa é o câncer em homens aqui na garganta. Principalmente é mais característico em homens de 60 anos, que a gente chama o câncer de faringe, ou o esôfago de Barré, que ele se estreita ao ponto que não passa nada. O que eu percebo ali no estudo, com as amostras preliminares que eu tenho, que foram homens que não puderam dar expressão ao sentimento, à angústia. Todos, a maioria, pelo menos ali, vamos pôr que praticamente mais de 95% dos entrevistados, eles têm o quê? Um sufoco, tiveram vidas ali caracterizada por grandes angústias, por grande repressão de sentimento, tristeza, perca, e não puderam expressar. Então, eles somatizaram na garganta. Então, a gente percebe o quê? Essa correlação. Então, quando a gente fala nessa questão de expressão
de emoção, ela também tem uma diferença aí em relação ao sexo. A mulher ainda pôde, agora o homem, a gente vê hoje os senhores de hoje, 60, 70. Grande parte tem uma somatização da garganta. Tanto que na literatura médica, o que a gente encontra? Que grande parte da doença do câncer de garganta ou esôfago de Barré é doença masculina. Exatamente. Exatamente, Alexandre. Exatamente. Perfeito isso que você falou. Deixa eu voltar aqui pra mim, que eu botei você pra gravar também. Nossa, que top. Meu pai tá com esse problema. Ali a menina, já tô gravando lá, que eu dou aula, gravo um live, frito comida, faço meu barrinha na saia e vamos junto. Gostei demais da sua... Fazendo tricô ainda. Fazendo, né? Tricô e dirigindo. Iago, você tá gravando a aula? Olha como foi cruel pra questão também do homem. Deixa eu só perguntar um negocinho aqui, Iago, você tá gravando a aula? Desde o início? Não, né, Iago? Não tá desde o início, né? Não, o rosto dele faz não. Ah, tá. Agora eu tô vendo ele. Alexandre? O rosto dele falou não pra mim. Aí vamos lá, olha, isso é muito legal, isso aqui que acabou de acontecer agora, gente, vocês que estão nessa aula. A gente fala mais com o rosto, com as microexpressões, do que com a boca. Você tá gravando desde o início, Iago? Tá vendo? Ele demorou a fazer o rosto dele, disse não, Alexandre. Renan rindo, Renan adora o coleguinha se dá mal. Vai lá, Alexandre, pode continuar falando. Não, mas essa confusão, então a gente vê principalmente, vamos colocar ali, em relação à psicossomática, em relação ao estudo, porque eu me estou aí dentro de um processo estudando homens, o quanto foi cruel essa questão cultural do homem não poder expressar as emoções, o tanto que isso acarreta doença. Tanto que o grande público que eu atendo é masculino. Mas olha que legal, Alexandre. O grande público que você atende é masculina te inspirou a transformar Sim. isso num objeto de tese de doutorado. E o grande público que eu atendo são as meninas da meia-idade, que chegam até... Meia-idade nada, até jovens, que chegavam até a mim com a psoríase e elas melhoravam. E é isso que eu quero. A minha pergunta de doutorado é... E aí, por que elas melhoram? Não é essa a pergunta, lógico, essa pergunta ficou meio corriqueira. Mas o que tem? O que acontece que elas melhoram? Aonde que estava a dor delas? E agora eu já aprendi com a querida doutora Suzana Sneidemann, a diretora do doutorado que eu estou fazendo. Sigam a doutora Suzana Sneidemann, vocês aqui que eu estou fazendo esse live rapidinho. Falam para ela a minha admiração. Ela tem Instagram aqui, doutora Suzana Sneidemann. Vai lá nos meus seguidores que vocês acham ela. E ela é minha orientadora, ela tem me ensinado, aí ela tem me explicado através do método do Moldavsky, que não cabe também nessa aula de hoje, que não é a proposta, que a gente fica fixado até 40 dias de vida, aí chama libido intrassomática. Quando a gente nasce, aquele primeiro choque com o mundo, porque por isso que está parado aqui na fase do bebê, e por isso que a gente está explicando para os aluninhos aqui da aula online, que estava tudo no esquema da aula, a gente não está fazendo nada de improviso, que a gente faz aqui é a peça principal, eu e Alexandre já testamos várias vezes, e o Alexandre interrompe exatamente nesse momento. Esse bebê é menino, aí ele já vai nascer sabendo que ele não vai poder expressar as emoções dele. Porque a própria família, a sociedade, por mais que a gente esteja em 2020, cabe ao homem ainda, não chora que o homem não chora. Não fala que o homem não pode falar. O homem não pode dizer que tem raiva, que tem ansiedade, que tem medo. O homem que tem medo, você acha que ele não é homem. Não é, assim, muito chato, porque hoje é o dia do orgulho gay. Hoje, 28 de junho, é o dia que criou-se esse dia para proteger essas pessoas que sofrem tanto, que elas são tão discriminadas. Hoje, bem menos. Por isso que hoje eu fiz Hoje eu fiz um post no Instagram colocando Clodovil. Para mim, Clodovil era um ícone, bravo, posicionado, meio parecido comigo, mas um ícone.
e de educação, e ele sempre falava: eu não sou contra a família, apesar de eu ser homossexual, eu continuo sendo a favor da família. Essa frase é do meu querido Clodovil, que foi embora muito cedo. Se não existisse família, eu não estaria aqui, porque o homem, para ser concebido, o ser humano, para ser concebido, ele precisa de um homem e de uma mulher. Eu sou uma mulher conservadora, eu não vivo nos museus, apesar de um dia querer conhecer o Museu do Freud, mas eu acredito em valores que são eternos, como a construção de uma família é importante, mesmo que você não queira viver, você, homem e uma mulher, que você queira viver igual o Elton John, que eu tenho tanto carinho com o marido dele, e ele teve 2 filhos por inseminação artificial. Mas para constituir a família do Elton John, precisou de um útero de uma mulher para sair 2 filhos. Mesmo que depois o amor da vida dele é um homem. Então a gente tem que entender que essa nova forma de ver a família não isenta a família real. Porque mesmo que você não queira ser casado com a mulher ou ser casado com um homem, você tem que respeitar as pessoas. E por isso que hoje eu quero dar os meus parabéns a todas as pessoas que se constituíram como homossexuais. E ninguém nasce homossexual. Eu acho que um dia você tem que ler o Compêndio 7 do Freud. Não tem genética da homossexualidade. Não existe gene da homossexualidade. Mas você tem que entender que naquele seio familiar algo aconteceu que você é heterossexual ou homossexual. E ninguém pode discriminar as pessoas, que ninguém tem esse direito. Primeiro que a gente vive na democracia. Democracia é um estado de direito que você pode ter sua opinião. Então, nós temos que começar a entender quantas pessoas têm dores enormes. Igual o doutor Alexandre deu o exemplo. Aí para na garganta. Ele não consegue nem descer para o estômago. E qual é o órgão seu que chora quando você não dá conta de chorar? Qual é o órgão que chora? E esse engolir a dor faz ir para o sistema psicológico, para o sistema fisiológico e para o imunológico. Vocês já repararam? Aquelas mulherzinhas, aqueles senhorizinhos de 90, 100 anos, igual o Alexandre deu, que na cidade dele tem uma senhora de 100 anos que tinha diabetes e volta, e tá lá toda serelepe, volta do Covid. E por que alguns jovens com 20 estão indo embora? Será que a gente não tem que começar a ver que dor é essa que tinha? Que dor é essa psíquica que a gente tem, que a gente não dá conta de enfrentar? Porque a gente tem que... Oi. Não querendo cortar, mas é muito importante quando você fala dessa questão. Aí... Deixa eu botar aqui o povo pra te ver, gente. Ô, Iago, vê que... Dá pra ver o Alexandre aqui, eu gravando? Dá. Você tá vendo você, Alexandre? Não tô vendo. Iago, você tá vendo eu aqui com o celular? Entra lá no meu... Renan, entra lá no History e vê se tá aparecendo Alexandre. Me ajuda aí, pelo amor de Deus, gente! O Gugu baixou aqui. Fala, Alexandre, meu bem. Então, ó, quando a gente... Vamos colocar assim, você colocando essa questão hoje de enfrentamento de doença psicossomática. As pessoas não têm noção da influência da emoção na questão do corpo. Tanto que essa ciência se chama psiconeuroendócrino-imunologia. Deixa eu só falar um negócio aqui, só rapidinho. E eu não quis dar esse nome porque eu achar muito difícil. O Alexandre vai me cagueta e entrega. Vai lá. Pois é. Renan, tá dando pra ver Alexandre? Tá, obrigada, meu filho. Então a gente fala o quê? Do termo da psiconeuroendócrino-imunologia. Separa os termos, Alexandre. Psico é o psicológico. Psico, mente, neurológico, dessa influência neurológica dos neurotransmissores. Sim, que vem do cérebro, né? Isso, psiconeuroendócrino, porque da questão da influência da questão das glândulas. Imunológico, porque aí a gente tem o sistema imunológico. Resumindo tudo, nós também podemos falar psicoimunologia. Vamos resumir, isso também está correto. Exatamente. Então, a psicoimunologia, essa ciência ela nos mostra que o sistema imunológico está estritamente ligado à nossa psique, aquilo que a gente sente. Exatamente. Então, se eu tô feliz, o meu sistema imunológico funciona de uma forma. Se eu tenho as angústias gerenciadas, se a minha raiva ela passa rápido, ela sai dentro de mim, se eu não coleciono rancor, pensamento negativo, o meu imunológico consegue enfrentar tudo.
Agora, a grande o fomento aí que nós temos de pesquisa, tem uma pesquisa que nós estamos lá no centro de pesquisa da faculdade, aí engatilhando. Uma coisa que a gente quer investigar, por que existe pessoas que conseguem tranquilamente, elas, como a gente fala de um vírus, elas adquirem o vírus, são contagiados pelo vírus, já falando, e ficam muito mal, mesmo não sendo grupo de risco. São pessoas mais jovens, não têm nenhuma comorbidade e ficam muito mal, desenvolvem, precisam de respiradores, porque outras pessoas, mesmo ali sendo um grupo de risco, tendo diabetes, conseguem tranquilamente quase não ter o sintoma da doença. E aí eu vou falar, Alexandre, essa figura aí são pessoas que elas não se identificam. São pessoas que por dentro elas são uma coisa, mas elas mostram por fora o quê? Uma docilidade que não existe dentro delas. Então, quando você se embate, chega um vírus para entrar no teu corpo, você está afundando tanta boia na piscina, você está com aquela boia de tantas coisas que você não está dando conta, tentando, a boia não afunda na piscina porque ela é cheia de ar. Você está tão cheia de coisas para afundar na piscina, e você está tão enganando você o tempo todo, que você é cortado por um vírus que não deveria te pegar desse jeito, porque afinal de contas, o seu corpo biológico, até 40 anos, ninguém tem que adoecer. Isso a doutora Leila, que eu indico nos pacientes online, igual você, ela é médica, ela sempre fala, Cássia, menos 40 anos ninguém tem nada. E por que que às vezes essas pessoas têm? Por que que hoje nós estamos percebendo, hoje, falar que obesidade é doença já não é mais gordofobia. Mas se em janeiro eu falasse, principalmente no Instagram, que eu tô gravando um pedacinho, que obesidade é doença, as pessoas iam me acusar de gordofóbica. Obesidade é doença. E por que que nós estamos vivendo? Por que que as pessoas estão comendo tanto? Por que que as pessoas estão precisando comer tanto? É porque as pessoas não estão se reconhecendo. Aí cabe aqui, isso aqui, ó. Nós temos que começar a tirar as nossas máscaras psíquicas e fazer perguntas pra gente mesmo, para entender como que a gente vai entender o que tá fazendo a gente adoecer. Porque... Assim, vem outra questão também, né? Quando a gente fala de obesidade, de acordo com as revistas médicas da PubMed, não é eu que tô falando isso, porque é tão interessante que para até provar isso em tese, que isso não é papinho do psicólogo ou psicanalista. A gente tem isso dentro das evidências das publicações médicas de peso. PubMed, publicação só de artigo científico da área médica. O que é colocado aí? Deixa eu só despedir aqui, rapidinho. Gente, já deu, tá? Vocês não pagaram a aula, o povo aqui tudo pagou, tá todo mundo reclamando. Eu pago, você fica fazendo live aí. Então não, mas eu já menti, já tô. Dá tchau aqui, Alexandre. Vou passar aqui, todo mundo dá tchau. Vai dando tchau aí, todo mundo feliz, dando tchau pros coleguinhas do YouTube aqui. Do YouTube não. Dá tchau aí, Dani, dá tchau, Maria. Dá tchau, Grazi, Loura, tão bonita, não quer dar tchau, gente? Cristiano, você sempre tá aqui, né, Cristiano? Tchau, gente. Tchau, todo mundo, gente. Tem alguém de câmera. Ah, Kênia tá aí, abriu a câmera. Maria Alice, você chegou. Tchau. Oi, Ronald, você chegou. Conseguiu ligar aí? Tchau, gente. Vai dando tchau, gente. Ei, Ana Maria, você chegou também? Quem é essa aqui, gente, que eu não tô vendo? Tem uma aqui que... Eu tenho certeza que é a Edna, que botou aqui o sofá aparecendo e foi lá tomar água. Tchau, gente. Tchau. Tchau, todo mundo. Pode falar, Alexandre. Vou me despedir deles aqui. Tchau, gente. Tchau. Bom, dentro das evidências médicas